Mas a única forma de uma maioria de mulheres realmente raciocinarem e falarem, cara, não vale a pena viver dessa maneira assim de sexo aleatório só se desaparecessem os meios contraceptivos, o que nunca vai acontecer. Então, pra mim, por esse ponto de vista, eu sou mais pessimista. Eu acho que não vai continuar assim ou vai piorar. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então, o que acontece é assim, sobre isso. O ego dos homens não tá preparado pra isso. O ego dos homens, de modo geral, não consegue associar bem a mulher moderna. Os caras não descem direito, entendeu? Ainda mais porque vai ser cada vez mais comum a mulher ter mais parceiros sexuais do que o homem, que é muito mais fácil. Sim. E muitas delas estão escolhendo essa vida deliberadamente, né? E eu acho que isso acontece muito olhando, principalmente, cara, por causa do avanço da tecnologia que não acompanhou, de certa forma, a evolução humana. Agora eu lembrei do que eu queria falar sobre o que a gente comentou da segurança. A mulher procura a segurança que você falou, altura, grana, futuro dali pra frente. E o homem procura a segurança também. É uma insegurança do homem isso mesmo. Ah, mas você é inseguro. É. Você também é insegura, só que você é insegura com a proteção do cara, com a provisão, essas coisas. Com a sobrevivência da prole. O homem não é inseguro com isso. O homem é inseguro com a paternidade. Então, o ego do cara não consegue assimilar bem essas paradas, entendeu? Porque ele quer a segurança da paternidade. E eu sinto que a evolução tecnológica, ideológica, não acompanhou a evolução biológica do ego masculino, entendeu? Para isso. Qual que é a sua opinião? Total. Muitas mulheres hoje, inclusive... Perdão, eu sempre esqueço, perdão. Muitas mulheres estão revendo a liberdade sexual. Vocês estão percebendo que está tendo, ainda que singelo, que discreto, um movimento de mulheres que estão revendo que sair transando dessa forma aleatória está trazendo muito mais prejuízo do que lucro na vida dela. Então, eu estou até voltando, nem falando de rede social, estou falando de método contraceptivo, por exemplo. Porque volto no Dr. Paulo Finuras. Ele fala, um dos atributos que a natureza acabou dando para a fêmea humana é da seleção. A selecionar com quem ela vai fazer sexo. Por quê? Porque o custo do sexo é caro. É caríssimo para a mulher. Ela pode pagar com a vida uma gravidez. Quando você quebra essa barreira... Hackeou a biologia. Quando você quebra essa barreira e fala, ó, pode ir que você é empoderado e vai fazer e vai acontecer e pode sair sentando aí. Não vai engravidar. Sem ter amanhã porque você não vai engravidar. Mas de alguma forma, o cérebro ainda ele contempla essas questões dos dois. E ela, por exemplo, não foi biologicamente programada para sentar em vários caras aleatórios. Porque ela se vincula emocionalmente também. Mas eu vi até uma pesquisa que foi feita e quem divulgou foi uma médica ginecologista, falando a respeito sobre microquimerismo, falando sobre essa questão também. E aí ela apontou 3 problemas: a questão da prole, do filho, a questão, muitas vezes, da mulher ter dificuldade de ter atração, né, de não conseguir se relacionar depois, enfim, ela não consegue se conectar. Ela não consegue se apaixonar emocionalmente pelo 100 da mesma forma como foi pelo primeiro, pelo quinto, entendeu? Pelo 10º. Quando depois do 100, tipo, ela meio que já perdeu a bússola dela, assim, ela não sabe mais se encontrar. Então ela não consegue mais seguir aquele cara ali da mesma forma. O olhar de 1000 jardas. Exatamente. E aí o terceiro ponto que também é por isso que vem para a traição. O aumento da traição feminina não é do nada. Não é só porque as mulheres acham bonito agora trair ao troco nos homens. É por causa disso também. Elas não conseguem mais olhar para o homem e se sentir conectada da mesma forma. Por causa do imenso passado delas. O homem separa melhor o ato sexual do afeto. Totalmente. Né? Totalmente. E a mulher não tanto. A Bianca teve aqui, acho que ela falou que no útero da mulher tem umas terminações, alguma coisa nesse sentido, que conecta ela quase que imediatamente, emocionalmente, a aquele homem. E foi o que você falou. Agora, imagina se conectar emocionalmente a N homens. Qual vai ser o resultado depois futuro disso? Eu acho que quem sou eu, né, para determinar? Não estamos determinando, a gente está trocando uma ideia aqui para isso servir de reflexão para as mulheres que estão assistindo, que eu acho que deve ter mulheres assistindo. Elas já estão começando a olhar para isso, estão começando a ver que esse é um caminho que pode trazer para elas uma sensação inicial ali no ato de empoderamento, de super liberdade, mas muitas já estão começando a ver isso porque vê que no fim do dia isso não agregou em nada, pelo contrário, deixou meio que um buraco no coração dela. Sim. Show.
Eu tenho uma perspectiva um pouco mais pessimista sobre isso. Tem mulheres que realmente estão reconhecendo, mas eu acho que as que vão continuar com esse comportamento vai para sempre ser a maioria, a menos que desapareçam os meios contraceptivos. Para mim, principalmente nessa fase mais jovem, eu acho que o hormonal vai falar mais alto. Tá. Eu acho que você falou na parte das partes baixas, acho que fala mais alto. Sim, a parte de baixo ventre. A minha perspectiva é essa, por pura dedução lógica. O que impedia mesmo a mulher, porque a sobrevivência falava mais alto do que o hormônio nesse caso. Então, independente de eu engravidar, não tem mais o fator sobrevivência, porque tem o meio contraceptivo. Então, ela não vai morrer dependendo se ela se relacionar com o cara. Não precisa ser tão seletivo assim, pela provisão. Então, a única forma para mim de que uma maioria de mulheres irão... Tem as que estão, para mim é minoria, mas a única forma de uma maioria de mulheres realmente raciocinarem e falarem, cara, não vale a pena viver dessa maneira assim de sexo aleatório, só se desaparecessem os meios contraceptivos, o que nunca vai acontecer. Então, para mim... Por esse ponto de vista, eu sou mais pessimista. Eu acho que não vai continuar assim ou vai piorar. Tem essa questão que ele falou, que as mulheres estão repensando, mas é uma parcela bem pequena. Sim. Ainda vai precisar de um estrago maior. Porque normalmente ela vai pensar, pô, eu realmente tô assim com essa vida, eu não tô feliz, vou repensar aqui minha liberdade, mas talvez já depois de algum tempo, entendeu? Talvez tem que existir um pequeno estrago, não vai ser um estalo assim. E muitas vezes a geração mais nova talvez pegue exemplo da geração mais velha e falar, agora sim eu entendo o que estava acontecendo, eu não quero ir por esse caminho. Para a geração mais nova vai ser mais fácil de acontecer essa mudança de mentalidade. Tá, você fala que é uma geração mais nova que vai vir, vai olhar para a anterior ainda, ver que essa daqui sofreu uma espécie de catástrofe e falar, não vou copiar esse modelo. Por exemplo, vai ver que a gente vê hoje, por exemplo, essa história do inverno que chega para as mulheres, as divorciadas arrependidas, as mulheres que estão muitas vezes no 3º, 4º casamento, monogamia serial, e não estão felizes, entendeu? E às vezes a mulher ela deixou passar uma boa oportunidade e não soube aproveitar. Eu acho que elas vão continuar com o mesmo comportamento. Algumas mulheres daqui pra frente vão notar as divorciadas arrependidas, o inverno, mas a maioria, pra mim, vai ser no esquema da UOL, da hipergamia hipócrita sexual, cara. Vivi até aqui, depois eu mudo ao que mais me interessa, a minha narrativa, a minha verdade, entendeu? Então ela vai usufruir, por isso que eu falo, a mulher moderna pra mim ela é híbrida. Ela é moderna, feminista, digamos assim, pra frentex, até a epifania, dali pra frente ela é tradicional. Ela não é 100% moderna. Essa vai ser a maioria da população feminina mesmo. Eu acho que é isso. É a pegada delas. Vão ser hipócritas sexuais na maioria das vezes. Exato. Só pra concluir esse assunto, eu não quero me estender, eu só queria dizer que assim, por isso que eu considero que a Red Pill está ajudando a preparar os homens pra mulher moderna, nesse caso. Eu comentei sobre a questão do ego masculino que não é preparado, principalmente pela forma que a biologia foi hackeada pela mídia social, principalmente pelo meio contraceptivo e outras coisas, e as ideologias, né? A Red Pill está ajudando os homens a se adaptar a esse hackeamento dos relacionamentos, eu considero. Bacana essa linha de entendimento sobre a Red, é isso mesmo. Show. Boa.